Para dar uma volta no quarteirão de carro, precisa fazer um empréstimo no BNDES. Se eu quero comprar um bife, eu tenho que dividir em 4 vezes no cartão de crédito. Por que que tá tudo tão caro? Por que que combustível, carne, luz, por que tá tudo tão caro? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo aquilo que você precisa saber para entender melhor e principalmente replicar essas informações por aí para que a gente quebre um pouco esse ciclo aí de fake news. Roda a vinheta. Nos últimos meses, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, chegou a quase 9%. E a previsão é de que continue aí virando esse patamar. E eu vou te explicar um pouquinho por que isso está acontecendo. Mas antes de mais nada, eu queria te pedir para você clicar aqui embaixo e dar aquele teu curtir nesse vídeo e também se inscrever nesse canal. Ativa as notificações, porque aí você vai ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E além do mais, você pode compartilhar isso com alguém também, que eu tenho certeza que vai ajudar uma pessoa a entender melhor e também saber o que fazer nesse momento de inflação. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio hoje é de R$ 6,5 no Brasil. O preço do combustível subiu muito, eu vou te explicar um porquê isso está acontecendo, mas antes a gente tem que entender como que é formado o preço do combustível. Cerca de 31% vem da produção do combustível, né, o que é preciso para ser feito. A gasolina não é só petróleo. 38% é só na faixa dos impostos, né? Aí entra ICMS, entra COFINS e várias outras coisas. Tem a adição também do etanol, que é por faixa aí 15%, e o preço da distribuição e da revenda, que é, né, para circular, para sair das refinarias e chegar aí até o seu carrinho, é de 16%. E o preço do petróleo ele é cotado internacionalmente. E por que ele é cotado em dólar? Porque dólar é moeda universal. Imagina só o fuzuê que ia ser se a gente fizesse um preço para cada país, né? Ia ficar muito complicado. E aí, para unificar tudo, gera-se a dolarização desse produto. E, obviamente, com o dólar subindo, altera o preço também. Mas daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que o preço do dólar está subindo. Um fato interessante no aumento do preço internacional do petróleo é que, com a retomada de vários países agora, após a vacinação, há uma grande demanda por petróleo, que é aquele esquema da oferta e da demanda. Aumentou o número de procura por um item, aumentou o preço por ele também. Outro fator interessante é que as reuniões da OPEP, que é a Organização Mundial de Produtores de Petróleo, semanalmente fazem reuniões para decidir o preço do petróleo. E aí, com base nisso, eles começam a organizar direitinho para saber quando eles seguram a produção para valorizar, até para ter meio que uma base, um padrão, né, do como seguir. Afinal, o preço do petróleo ele é cotado da maneira que é hoje, também por ser um bem que é escasso, né? Ou seja, o petróleo não, né? Uma hora vai acabar. E se o preço internacional do petróleo está subindo, obviamente que o preço interno também vai subir. E a questão do ICMS. O ICMS é sim uma parte considerável da composição do preço da gasolina, do etanol. No entanto, o ICMS em vários estados permanece o mesmo e o preço só aumentou. Então, a questão que muito se fala por aí hoje é que os governadores que estão travando o preço da gasolina, isso é de fato uma falácia, porque a conta é basicamente a mesma. O fator principal é o aumento do dólar. E o combustível, a gasolina, o etanol, o diesel, o que seja, ele faz parte da composição do preço de várias coisas. E como a gente tem transporte público, frete e a gasolina refletem no preço geral da economia, o frango chegar no mercado para você comprar, ele vem de caminhão. Para você sair da sua casa para ir para o seu trabalho, é ônibus, carro, caralho. Para você receber uma encomenda na sua casa, vem aonde? Através do correio, através de uma transportadora que precisa de combustível. Então, tudo está interligado. O combustível, ele faz parte da composição de preço de toda a nossa cadeia praticamente. Isso, obviamente, que aumentou o preço do combustível, eleva também o preço geral também. O aumento do preço da carne, do arroz e do feijão é só por conta, então, do combustível? Não. Existem vários outros fatores que também vão coincidir nessa questão e eu vou te falar agora o porquê. Mas antes, se tu ainda não tem vergonha na cara de deixar o teu like aqui, de se inscrever no canal para ajudar essa pessoa que vos fala, faz isso agora, meus anjos, por favor. A ração tá aumentando, gente, tá tudo caro. Bate aqui. O dólar também tem uma participação muito importante no preço que você paga aí no mercado de perto da sua casa. O preço, no geral, ele é dado por várias questões, como custo de produção, e a gente já falou aqui sobre a questão do preço do combustível, mas muitas das nossas commodities são cotadas em dólar, que é o caso da laranja, da soja, do milho, do açúcar, trigo, a carne e várias outras. O preço dessas commodities, como são cotadas em dólar,
todo momento que o dólar varia, elas vão subir para a gente também. E outra coisa interessante é que nós temos hoje a taxa de câmbio estourando a beirola dos R$5, nós temos um problema do desabastecimento interno. O que acontece quando há o desabastecimento interno? Os preços sobem. E o que causa esse desabastecimento interno? O produtor dessas commodities ou de outros produtos preferem vender para fora, porque o dólar está mais alto, obviamente visando a lucratividade geral. E o que acontece? A gente aqui fica chupando o dedo e comendo osso de galinha. Por quê? Porque os preços vão lá na caixa prego. E aí a gente paga o preço que a gente está pagando hoje. Tá entendendo como é que acontece? Então assim. E outro fator interessante para a questão dos alimentos é a nossa crise hídrica. A seca que está principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste estão fazendo com que as safras sejam reduzidas. E isso diminui a quantidade de produto disponível. E a partir do momento que a gente não tem tanto de um bem, esse bem fica mais caro. É o caso, por exemplo, hoje do café, milho, soja e açúcar. E o trem não acaba por aí não, porque esses itens que eu falei agora, o milho e a soja, por exemplo, fazem parte da composição de ração de animais, o que vai pressionar para cima o preço também no caso das carnes, frango e por aí vai. E o caso do açúcar, que também faz parte da composição do etanol, também joga para cima o preço dos combustíveis. Tá vendo como é que tá tudo interligado? Um negócio cai aqui, o outro vai lá. E com a crise hídrica, isso acaba aumentando também o valor da energia elétrica, que é base também dos nossos custos, né? Hoje a energia elétrica é preciso para todos. Então, lá nas hidrelétricas, o reservatório está baixo, então produz pouca energia. E aí o que é preciso para manter a energia funcionando? Acionar a termoelétrica. A termoelétrica, além de ser poluente, ela consegue ser mais cara ainda. E por ser mais cara, o que acontece? Eu e você, a gente toma na tarraqueta, porque a gente precisa pagar um pouco mais caro por isso. E aí, aumentou o preço da luz, aumenta tudo também. E aí vem a questão política em relação à crise hídrica, né? Porque ao invés de ser direcionado investimentos coerentes e eficientes para a produção de energia mais barata, que é o caso da energia solar e outras fontes de energia, o governo prefere fazer, sabe o quê? Pois é, investir em capital político para poder tentar reeleição ou permanecer no poder. E aí você tá pagando a luz mais alta é por conta disso. Eu espero que você fique pra lá de puto por causa disso, tá bom? Certo, e por que o dólar varia? Vamos entender primeiro como é que a taxa de câmbio ela é composta. Basicamente, a relação entre duas moedas, o dólar e o real, é a relação de quanto de dólar um país tem em comparação ao detentor de dólar. No caso do Brasil, esse valor que nós temos é meio que uma métrica feita com base no montante que a gente tem internamente. Então, quanto mais dólar nós possuímos, menor é a taxa de câmbio, porque nós temos uma relação de troca mais parecida. É a mesma coisa o inverso. Então, quando nós temos menos dólar no nosso poder, maior é a taxa de câmbio, porque o dólar fica mais forte, porque é a moeda internacional. E o que afeta o dólar? Primeiro tem a taxa Selic, que é simples a gente falar um pouquinho agora, que seria algo que ajudaria a conter essa alta do dólar, mas não é isso que a gente está vendo, muito pelo contrário, o dólar ainda continua alto e continua subindo. Por quê? Com a nossa taxa Selic subindo, os títulos atrelados aos juros, né, acabam ficando mais atraentes. É atraente para o investidor externo, principalmente aqueles em dólar, investirem aqui dentro, porque está pagando mais. Então, tem esse fator. No entanto, não é isso que a gente está vendo, porque existem outros fatores por trás que vão impactar essa decisão dos investidores externos em aplicar o seu dinheirinho aqui nesse grande fazendão. E um desses fatores é o risco fiscal. O que seria o risco fiscal? Eu vou deixar passando aqui, tem um vídeo aqui já falando sobre o risco fiscal, para que você entenda melhor o que é, mas de uma forma muito resumida, é o fato de que as nossas contas públicas nós gastamos mais do que nós arrecadamos. E isso no longo prazo aumenta muito a nossa dívida pública. E um país que é muito endividado, uma hora ele vai precisar pagar e também uma hora ele não vai conseguir balancear o seu orçamento. Pensa aí no seu orçamento de casa. Se você gasta mais do que você ganha, uma hora tu vai passar fome. É basicamente o pensamento do investidor externo. Outro fator também são a taxa de juros externos e o crescimento econômico internacional. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a previsão do crescimento do PIB de lá é bem maior do que a nossa, o que deixa os investidores mais fixados domesticamente. Ou seja, a galera não vai querer sair de lá e colocar o dinheiro em um local arriscado como o Brasil, rendendo às vezes um pouco menos, mas pelo menos está seguro. E outra questão também que não pode ser deixado de lado, que é o principal efeito atualmente, é o fator político. Como assim um fator político? De acordo com o Maílson da Nóbrega, que é economista e ex-ministro da Fazenda, hoje o fator Bolsonaro chega a custar 70 centavos na nossa taxa de câmbio. O que isso quer dizer?
Se nós não tivéssemos essas instabilidades políticas, esses ataques correntes, a iminência de golpes e várias outras questões como a briga entre os poderes, todas essas maracutaias que o Bolsonaro arruma pra gente, hoje a taxa de câmbio seria abaixo de 4,50. O fator político, ele afeta o dólar basicamente pelos ânimos dos investidores. Porque se a gente tivesse hoje uma estabilidade ao menos política, nós passaremos mais confiança para os investidores. E isso faz com que as pessoas lá de fora colocassem seu dinheiro aqui por conta da iminência de um crescimento. Para 2022, o crescimento da nossa economia, a prévia é de 1% e ainda assim continua caindo essa expectativa. Enquanto a gente tiver essas crises políticas, a iminência de sempre ter greve, paralisação geral, várias manifestações ao redor do Brasil e do mundo, temos também o setor das eleições no próximo ano, o que vai afetar também a nossa questão. Então tu já prepara a porra do teu bolso, porque vai dar BO, basicamente por conta desses fatores. A questão também de várias polêmicas, cortina de fumaça, a questão da CPI da Covid, a questão também da iminência do impeachment. Então tudo isso deixa o cenário externo colocando a gente meio que de stand-by, e isso reduz o dólar. Como tudo na nossa economia basicamente é impactado pelo dólar, não tem jeito, você vai pagar mais caro sim no mercado. Você vai carregar 3 sacolinhas e vai dar aí quase R$400, levando meia dúzia de qualquer nada. E a gente tem que levar em consideração o que é a inflação de fato. A inflação é o aumento dos preços. Então, quando nós temos esse aumento dos preços, isso indica que o nosso dinheiro está perdendo valor. Então, pensa lá em quando você comprou um pão francês quando você era criança. Eu pagava 10 centavos. Hoje, o pão francês, a unidade, é R$1. O mesmo 10 centavos que eu tinha, hoje no valor, ele não vale a mesma coisa que valia antigamente. Então, a inflação é a perda do valor do dinheiro no tempo. E isso, para quem está no poder, é muito preocupante, porque uma inflação alta mostra que não está sendo feita uma boa gestão. E fora a minha questão, que eu já não concordo, já não apoio, só taco o pau no Bolsonaro, essa é uma questão óbvia. E algo muito comum do governo Bolsonaro é fazer uma terceirização da culpa. Nunca é o Bolsonaro e sua equipe econômica. Sempre é terceiros. Ou é a crise, ou é a pandemia, ou é o governador, ou é a chuva que não caiu. Nunca tem uma explicação técnica para isso. No cenário atual, por exemplo, a gente precisa levar em consideração a questão que a inflação é política sim. Então, quanto maior a inflação, menor é a aprovação política. Isso você pode ver também, por exemplo, nas últimas pesquisas mais recentes, que mostram que o Bolsonaro perde a cada dia a aprovação, até mesmo dentre os seus eleitores. Isso reflete basicamente um descaso e também um desespero quando observado nesses últimos 7 de setembro, todo esse movimento golpista é realizado. Isso porque hoje a janela de tempo para as eleições é muito curta para poder fazer algo em relação à inflação, contê-la e talvez fazer algo diferente para poder melhorar a aprovação dele. É mais interessante fazer o quê? Contornar, fazer jogadas, terceirização ou talvez lançar informações como o caso do ICMS, que é de fato uma falácia, para que os seus eleitores repliquem aquilo, né? E aí vem a explicação do porquê o governo Bolsonaro se preocupa tanto com a criminalização de fake news. Porque, assim como em 2018, novamente em 2022, a tentativa é fazer com que as pessoas acreditem naquilo que é convincente para ele. Acreditem em coisas que de fato não são verdade. Certo, brasileiro? O que fazer então no momento de inflação? Primeira coisa é fazer uma pressão no poder político, entender melhor o que a gente está vivendo e que sim, a nossa realidade atual hoje da economia é por conta de uma gestão ineficiente. Então é a hora de você, por exemplo, mandar esse vídeo para o grupo da família para que eles saibam mais ou menos o que está acontecendo. Outra coisa também interessante é que se você tem dinheiro guardado, é que você faça investimentos atrelados à inflação. É o caso do Tesouro IPCA ou também de fundos de investimento imobiliário que têm os seus preços reajustados, principalmente no caso do setor dos imóveis, pelo IPCA ou pelo IGPM, que costuma ser bem maior do que IPCA. E no dia a dia, como que a gente economiza em relação a isso? Basicamente, a inflação é um efeito geral. Não vou chegar e falar com você que você apagar a luz, você vai conseguir melhorar a sua vida financeira, você tomar banho mais cedo, mas a economia de energia, evitar desperdícios, tudo isso pode fazer com que haja pequenas reduções no seu orçamento. A parte de mercado, fazer substituições equivalentes, mas, no entanto, hoje nós temos uma situação extremamente complicada porque o preço da carne bovina, por exemplo, ficou muito alta e as pessoas deixaram de comer carne de boi para comer carne de frango. Qual é o efeito? Carne de frango subiu. Então, é preciso fazer essas sacadas estratégicas de substituição antes que os preços aumentem, observando e analisando os preços e também observando a concorrência.
Hoje todos os mercados, todos os locais os preços estão altos, mas eles querem brigar pelo consumidor que precisa comer. Então é a hora de você procurar atacados, é a hora de você procurar promoções e começar a demandar um pouco mais de tempo para essas pequenas economias do dia a dia. Em relação ao combustível, é algo complexo e é preciso observar questões voltadas mais para a viabilidade, talvez usar um pouco mais na sua semana transporte público para tentar equilibrar um pouco mais essas questões, tentar negociar talvez, se possível, um home office e outras questões no sentido geral. Bem, é preciso analisar primeiro o teu orçamento, observar aonde os preços estão aumentando para que isso seja realizado. Outro exemplo é o caso do aluguel. Não aceite o reajuste sem uma negociação. Hoje é muito comum as pessoas simplesmente aceitarem e acabou. Mas você pode tentar renegociar, principalmente usando essa prerrogativa, que é a questão dos próprios preços altos, questão da crise econômica que a gente vive e o nosso poder de compra reduzido no geral. Então são dicas que podem ajudar um pouco, mas não são elas que vão fazer a diferença. Não vou mentir para você. Hoje a questão da inflação, ela é política, da gente tentar trocar uma lâmpada por uma mais econômica, que não vai ser esses pequenos ajustes que farão uma baita de uma diferença. Ajuda, mas não vai ser isso que vai fazer com que você volte a prosperar. Então é isso, queria muito te agradecer se você assistiu até aqui. Hoje eu fiz um vídeo um pouquinho mais sério, né? Mas eu queria muito te agradecer se você assistiu até aqui. Queria te pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por essa temática. E assim você dissemina informação verdadeira e também ajuda este criador de conteúdo que vos fala, tá certo? Me siga também no Instagram e outras redes sociais também. Beijo no coração e até mais.